Eita, já começou a aula. Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Campos, sejam bem-vindos ao meu canal de Matemática Abacada Matemática, onde eu ensino matemática desde os primeiros passos. Para você, mãe, pai, professor, professora, a ensinar a criança de maneira eficiente, de uma maneira que eu chamo de Smart Teaching, que é um ensino, uma ensinagem eficiente, inteligente, esperta. No vídeo anterior eu falei da natureza do algarismo, falei da natureza do número 1 e passei 3 exercícios muito básicos para você ensinar a criança pequena a forma do algarismo e ajudá-la a memorizar, porque ela vai precisar disso. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o algarismo 2, sobre o número 2 e o algarismo 2, que são duas coisas bem diferentes. Espera um minuto que eu estou chegando. E aí, pessoal, vamos lá então. Eu vou começar, obviamente, mais uma vez falando sobre a natureza do algarismo, que é diferente da natureza do número, tá certo? Então, você já ouviu falar no conceito de alma? Você deve ser cristão, não sei se você é muçulmano, se você é ateu ou ateia, qual a sua religião, eu não sei. Mas é bem possível que você acredite nesse conceito chamado alma. O que é alma para você? Eu sei que a palavra alma ela deriva provavelmente da palavra sânscrita Atma. Então, Atma em sânscrito, dentro da cultura védica, é algo que está em todos nós e que não pode ser localizada, né? É como se fosse Deus dentro do ser humano. No vídeo passado eu falei do número 1, certo? Então o número tem essa natureza de alma. Você não pode encontrar um número. Você já viu algum número? Não. Você já pegou algum número? Não. Você sabe quando o número nasceu? Quem inventou o número? O número nunca nasceu, ninguém inventou o número. Tá bom? Você está confundindo com o algarismo. E se você não entender a diferença entre algarismo e número, você não vai poder ajudar de fato uma pessoa no seu processo de numerização. Fazer o quê? Vamos lá. Então assista ao vídeo anterior e preste atenção nesse, porque eu digo mais uma vez que o algarismo é o corpo, é aquilo que você vê, é aquilo que você desenha no papel. Quando você coloca 12 mais 13, o 12 em cima do 13 e faz 2 mais 3, 5, 1 mais 1, 2, você está movimentando quantidades, o número? Sim, você está movimentando o número, mas através do seu corpo, que é o algarismo, esses desenhos aí, esse desenho do 1, o desenho do 2, isso aí são algarismos. São desenhos que alguém fez para que a gente pudesse ver o número. E vendo o número, repito mais uma vez, poder manipular o número. Sabia que se não fosse esse desenvolvimento, não existiria computador, não existiria tecnologia? A gente vê, por exemplo, um grande sábio da matemática chamado Arquimedes de Siracusa. Ele era um grande matemático e a partir de seus cálculos ele desenvolveu várias armas de guerra para ajudar a defesa da sua cidade, né? E depois conseguiu, de acordo com a lenda, entender a densidade através da coroa de ouro do rei Hierão, que na verdade não era ouro, basta você pesquisar essa história fantástica. Então essa é a natureza do algarismo. Você tem que explicar para o seu filho de uma maneira ou de outra, usando a sua própria linguagem, adaptando para a linguagem que o seu aluno, sua aluna, seu filho, sua filha são capazes de entender. E agora então, você assiste o vídeo passado, continua assistindo esse, porque agora eu vou falar da natureza do número 2. Quem assistiu ao vídeo anterior, eu expliquei com exclusividade a natureza do número 1, que tem a ver com Deus, o nosso conceito de Deus. E agora eu vou abordar a natureza do número 2, lembrando de quem? De Pitágoras, um dos pais da matemática grega. Hoje o pai da matemática grega é considerado Euclides, porém Euclides é um pós-socrático.
Ele já está aí nos tempos modernos, escreveu uma obra que é usada até hoje, que são os elementos, mas da antiguidade, o pai da matemática ocidental é de fato Pitágoras. Então Pitágoras dizia, né, eu não vou contar o segredo do número 1, vai assistir o vídeo anterior se você não assistiu, e aí para fazer um contraponto com o número 1, havia o número 2, que Pitágoras dizia, isso não é um número, os números começam do 3. O 2, na verdade, representa o feminino universal. Era assim que ele via. Então ele via o 1 como uma coisa boa e o 2 como uma coisa negativa, responsável por toda a imperfeição do universo. Inclusive, o 2 tem uma característica fantástica. Ele é o único número primo par. Eu sei que você não sabe o que é um número primo, mas você pode estudar na internet, tá? E, inclusive, acompanhando meus vídeos, você vai entender o que é um número primo. Então, o 2, segundo Pitágoras, representava a matéria. É como se fosse a mãe material dos seres, porque era um feminino universal, mas representando a matéria. E Pitágoras não gostava disso aí, não. Não gostava. A prova é que quando ele mediu a diagonal ali, viu que era a raiz quadrada de 2, e ele descobriu finalmente que existiam números irracionais, números que não terminavam nunca, ele foi abandonado por diversos seguidores, porque para eles matemática era quase uma religião, porque explicava a vida, e eles se depararam com isso. Mas o 2, vamos voltar, o 2 então, era visto como uma mãe, mas uma mãe não espiritual, uma mãe material, como se fosse a matéria. O 1, assista ao vídeo passado que você vai entender. O 2 então era como se fosse a matéria, uma espécie de deusa, mas que só trazia problema para o mundo. Era assim que Pitágoras via. Aí você tem que olhar não com os olhos dele, com esse politeísmo, né, estranho para a gente, mas olhar de um ponto de vista universal. A matemática, na verdade, não existe para a gente aprender a fazer contas, ir para o mercado, pedir desconto, etc, calcular os nossos lucros. Ela ajuda nisso também, mas ela existe para fazer com que a gente entenda melhor a vida. E você precisa passar essa maneira de ver as coisas para o seu filho, sua filha, seu aluno ou sua aluna. Por quê? Porque se você não fizer isso, ele vai ser como o filho do vizinho, que não entende matemática. Não é? Então te dou esse dado, que os alunos do 9º ano no Brasil, 89% deles não sabem o básico de matemática, porque nunca aprenderam o porquê das coisas. E é por isso que antes de passar um exercício bobo de como apresentar o algarismo 2 para a criança, eu preciso te ensinar sobre a natureza do algarismo, depois a natureza do algarismo e do número 2, para depois te passar os exercícios, tá bom? Então o 2 é ele que faz surgir todos os números. Se você acompanhar meus vídeos, você vai entender o que é masculino e feminino dentro da matemática, na visão antiga. E aí você vai entender a natureza do 2, tá bom? Agora, depois que eu falei da natureza do algarismo, da natureza do número 2, agora eu posso dizer que você vai fazer a mesma coisa que você fez no vídeo passado. Você vai pegar um granulado bem fino, ou terra, ou areia, para o seu filho, sua filha, seu aluno, sua aluna, fazer o desenho do algarismo 2. Tá bom? Em outro vídeo eu vou explicar a raiz dos algarismos segundo um mito de origem, onde os algarismos teriam pontas, mas isso vai ficar em outro vídeo. Por enquanto, você vai desenhar com o dedo indicador, seu filho vai desenhar o algarismo 2 na terra, na areia, nesse granulado bem fino. Depois, ele vai molhar o dedo na tinta e vai fazer no papel várias vezes. E depois disso, ele vai pegar um lápis, uma caneta, um lápis de cor e vai fazer vários 2 no papel. Ele vai de uma coisa bem concreta para uma coisa um pouco mais abstrata, porque o papel em branco representa o mundo abstrato. Eu espero que você faça esses exercícios, entenda, assista o vídeo de novo se for necessário para entender, aproveita, que nem todo mundo explica isso como eu explico, modéstia à parte, quer dizer, sem modéstia. Até a próxima. Tchau!